Olá, tudo bem? Eu sou a Débora, professora de Processo do Trabalho. Estou aqui no início das gravações de aulas de Processo do Trabalho na Cultive, justamente para propiciar a você aí bons estudos, para que você possa, no decorrer aí dos próximos concursos, lograr êxito na sua aprovação, que sei que com certeza nós conseguiremos juntos aí no decorrer dessa caminhada, tá bom, pessoal? Iniciando essa trajetória aí que eu os acompanharei durante um bom tempo, tá? A gente julgo, na verdade, de extrema relevância a gente tratar inicialmente até de conceitos que são bastante comezinhos e, claro, com certeza vocês já estudaram com bastante vagar no decorrer da graduação de vocês ou mesmo em outros cursos jurídicos, mas de suma importância aí a gente retomar alguns conceitos voltados à principiologia constitucional, que na verdade é a base de todo o sistema normativo atualmente e também dá amparo às normas do trabalho e especialmente aqui no nosso caso, objeto do nosso estudo, o direito processual do trabalho. Então, antes de nós adentrarmos o direito processual do trabalho, mais especificamente agora, nessas primeiras aulas aqui que eu vou ter com vocês, a parte principiológica do direito processual do trabalho, julgo de extrema importância, então, nós tratarmos aqui dos princípios constitucionais que são a base, que são a âncora do nosso ordenamento jurídico, tá? Então, no primeiro momento, pessoal, até eu gosto bastante da ideia de trazer para vocês aí toda essa noção básica, justamente para a gente voltar no tempo e talvez aí retomar certos conceitos, questões que já estão ali, já foram introjetadas, no entanto, um pouco apagadas aí pelo transcurso do tempo, tá? Mas de toda sorte, ainda que nessa primeira aula não seja de suma importância, mas sempre digo e aconselho que estejam de posse munidos de Constituição Federal, da própria CLT, que vai nos amparar aí também, para que vocês possam aí no decorrer dessas aulas estarem marcando, porque isso é de suma importância, pessoal. Todos que estão aí nessa prática diária, né, estudando para concurso, enfim, precisam realmente estar atentos à legislação, saber exatamente onde encontrar essas disposições legais para poder se posicionar, poder se localizar e especialmente ler e reler, porque bem ou mal a gente precisa conhecer, entender para poder aplicar, tá? Até mesmo para os operadores do direito, eventualmente, que também estejam aí nos prestigiando e assistindo essas aulas conosco, tá bom? Então, vamos retomar então iniciando do conceito do que são princípios, né? Princípios de forma geral, aí que norteiam o nosso ordenamento. Bom, os princípios, eles podem ser qualificados, então, como normas totalmente abstratas e genéricas, né? Que, na verdade, elas têm justamente, por estarem aí como amparo do sistema, não conseguem ter aí uma aplicação no sentido como se fossem regras, por exemplo. Diferentemente da regra, que é aplicada caso a caso, no campo da validade ou invalidade, o princípio não, ele vai ser supesado diante do caso concreto. Ou seja, o julgador vai, diante daquele caso que lhe foi submetido, aplicar aquele princípio que tiver maior peso e que possa realmente dar maior satisfação e aplicabilidade do direito àquela pessoa que está vindo às portas, batendo às portas do nosso judiciário, buscando por um direito. Portanto, os princípios, eles, por terem esse alto grau de abstração, eles vão ter que ser sopesados a partir, inclusive, de outro princípio, que é o princípio da proporcionalidade. Proporcionalidade vai ser utilizada aí dentro aí até da proporcionalidade, nós encontramos a ponderação, que vai ser utilizada aí como essa técnica para poder verificar qual é o princípio que vai se aplicar diante desse caso. Então, a gente tem até, inclusive, grande parte da doutrina hoje é unânime, na verdade, a questão de você se utilizar de princípio como forma de decidir, como orientação para a sua decisão. E não só como decisão, os aplicadores do direito de forma geral, advogados, enfim, que se sirvam aí de todos os instrumentos normativos que têm disponíveis, por via de consequência, tem que esbarrar nos princípios para justamente poder proceder da melhor maneira possível ao pleitear o direito do seu cliente perante o judiciário.
Então, os princípios, segundo Alex, são mandamentos de otimização, né? Portanto, eles têm essa aplicabilidade que estará sempre condicionada aí ao sopesamento, tá? Nunca ao campo da validade ou da invalidade, tá? Ou do campo do tudo ou nada, como é o campo das regras, né? Tá? Então, seria inicialmente esta situação que nós teríamos aí. Bom, quanto ao histórico, né, a gente sabe que, em que pese hoje em dia nosso ordenamento jurídico estar totalmente direcionado à aplicação de princípios, essa base toda que dá amparo às decisões judiciais, sabemos que nem sempre foi assim. Inclusive, o artigo 4º da nossa Lei de Introdução do Código Civil utilizava-se do princípio como uma forma de completar aquelas lacunas eventualmente existentes no nosso sistema jurídico. Então, hoje em dia, diferentemente daquela época, se tem o princípio como uma norma, uma norma que comanda realmente, não há que se entender que ele possa ser preterido por qualquer outra disposição legal. Portanto, nós viemos de um sistema em que a norma, estrito sensu, albergando a regra e o princípio, né, ela poderia aí possibilitar o entendimento de que, na verdade, até possibilitava, e era esse o entendimento que se tinha, de que a regra ela tinha de ser aplicada e o princípio só poderia ser aplicado, ou deveria ser aplicado no caso de omissão legal, no caso de lacuna legislativa. Tá? Ultrapassado este período histórico, nós conseguimos agora ter uma nova concepção, né, de direito, justamente porque nós precisamos e nós verificamos que a regra não conseguia abarcar todas as possibilidades jurídicas, todos os pleitos que diariamente desaguavam ou desaguam, melhor dizendo, em nosso judiciário. Portanto, os princípios conseguiram, de alguma forma, contemplar e possibilitar a visualização desse direito perseguido, postulado pelas partes. Tá? Então, essa é a importância crucial da principiologia em nosso ordenamento jurídico. Isso, como digo, não nos restringimos apenas ao direito processual do trabalho ou mesmo ao direito material do trabalho. Nós podemos, nós que estamos aí estudando, buscando aí colocações através de concursos, precisamos ter em mente a necessidade dessa aplicação e desse conhecimento para realmente poder aí, tanto como profissionais do direito que somos também, buscar da melhor maneira possível aquilo que nós precisamos para sustentar o direito daqueles que nos procuram, tá? Seja de uma forma, seja de outra, seja na magistratura, seja na procuradoria, seja na promotoria, seja na advocacia, enfim. Né? Por isso a importância da gente retomar esse estudo. Então, para a gente conseguir enxergar exatamente como se estrutura a base principiológica, vale a pena a gente retomar a função ou as funções dos princípios, que são ou que consistem em 4 funções. Existem doutrinadores que concebem apenas 3. Alguns doutrinadores concebem 4. Eu, particularmente, sou dessa linha que entendo pela existência de 4 funções, inclusive seguindo aí o entendimento do Mauro Schiave, né, desembargador, que realmente tem essa concepção sobre as funções dos princípios, tá? Então, inicialmente a gente tem a função inspiradora do legislador, interpretativa, segunda, suprimento de lacunas e sistematização do ordenamento jurídico. Quanto a essas funções, até retomando ali, a gente sabe que, a despeito da lei de introdução ao Código Civil preconizar que os princípios somente se prestariam ao suprimento de lacunas, atualmente, como nós já dissemos, a função ela não é mais restrita a esta aplicação pura e simplesmente. Tá? Então, eu trouxe aqui o artigo 4º da LIC apenas também para que possamos retomar esse conhecimento que lá atrás já construímos de alguma maneira. Tá? Então, hoje em dia, nós não podemos mais entender dessa forma. Portanto, até inclusive, as funções nos dizem exatamente isso. Tá? E, inclusive, cada função, ela trata especificamente da forma como vai se conceber por aquele que vai aplicar o princípio.
Então, nisso a gente vai se centrar também daqui para frente. Além da LIC, que trouxe inicialmente essa disposição, nós temos aí como objeto do nosso estudo, especificamente vai se voltar para as normas processuais do trabalho, a gente não pode se esquecer do artigo 8º, né, que trata especificamente da aplicação da proporcionalidade, da razoabilidade e legalidade. Então, a gente, nessa perspectiva, consegue enxergar que o legislador, já se munindo desta situação, anteviu a necessidade aí de nós ponderarmos, né, a partir aí da proporcionalidade, a aplicação das normas no caso concreto. Então, abrindo aí a possibilidade de que nós possamos nos servir aí da principiologia para aplicação e para satisfação do direito. Retomando as funções, no que tange especificamente a função inspiradora, essa se volta na essência, na criação da norma, né? Norma, digo, lato sensu, porque dentro da norma estão a regra e princípio. Então, o legislador se mune desta função inspiradora para poder criar esta norma. Ele vai precisar se amparar de alguma sorte nesses princípios para então poder gestar, para poder fazer com que essa norma nasça, que ela cresça e, enfim, possa aí fazer vingar os frutos disso no seio social, tá? Então, essas questões são justamente aí adstritas ao legislador, que vai, portanto, ter que se pautar em padrões éticos, morais, para poder construir essa norma que nós vamos, enfim, receber no seio da sociedade, tá? Posteriormente, temos também a função interpretativa, que acaba sendo destinada ao aplicador do direito. Então, ele tem que se munir aí da interpretação adequada para que possa efetivamente entender qual a finalidade daquela lei. A que se presta aquela lei vai conseguir efetivamente trazer aquele jurisdicionado, o direito que ele está pleiteando. Então, o aplicador do direito sempre vai ter que estar amparado nesta função interpretativa para verificar se, naquele caso concreto, ele vai realmente entender pela aplicação de uma ou de outra norma, tá? Até dentro desse conjunto todo que nós temos no nosso ordenamento jurídico, que não é pequeno, nós sabemos muito bem o conjunto normativo que temos, realmente ele é bastante excessivo, então até para o próprio aplicador de direito acaba sendo uma difícil tarefa, por isso que a função interpretativa dos princípios é de extrema valia para poder, nesses casos, se posicionar diante da aplicação e até utilização do diploma que for mais pertinente e que satisfaça melhor o caso concreto. Além de tudo, nós temos aí a função que se trata justamente aí do suprimento de lacunas, que isso até inclusive já é algo que vinha aí da própria lei de introdução ao Código Civil, que tratava desse aspecto especificamente, né? No caso do direito do trabalho, do direito processual do trabalho, nós vamos entender inclusive aí a questão da aplicação inclusive da norma mais benéfica, que é um dos nortes, dos cernes do processo de trabalho, não só do processo de trabalho, direito material do trabalho também, que acaba se alicerçando nessa proteção que deve ser dada, fornecida ao trabalhador pela sua hipossuficiência, pela sua condição histórica. Então, ele vai ter que ser sempre protegido. Então, quando houver alguma lacuna legislativa, o princípio da proteção sempre deverá ressurgir, ser aplicado para que esta pessoa, este postulante, possa receber aquilo que procura e seja realmente aplicado até, inclusive, princípios aí de grande importância no ordenamento, até que nós vamos falar no momento posterior, até princípio da igualdade aí, e isonomia. Tá? Então, essa função se presta a esse suprimento de lacunas. Ela também tem a função, uma das funções também, é a sistematização do ordenamento jurídico. Por quê? Porque ela dá suporte. Sempre que houver a mudança de uma legislação, essa mudança deverá ocorrer em consonância, em observância, àquela situação que já está consolidada, sem desprezar direitos, né? Os direitos sempre deverão ser
preservados, não podendo os princípios permitirem que essa nova concepção, essa nova estatuição legal venha suplantar, venha negar direitos que já estão consolidados ao longo do tempo. Tá? Por isso a importância dos princípios, porque eles sistematizam o ordenamento jurídico também. Tá? Então eles continuarão, em que pese a passagem do tempo e a despeito das mudanças legislativas que vierem a ocorrer, eles continuarão dando a direção para esse sistema jurídico para que ele possa continuar albergando os direitos e preservando as garantias que nós já conquistamos há muito. Bom, adentrando agora efetivamente nos princípios constitucionais, eu acho que aqui nos cabe até inclusive tratar desse super princípio que é o devido processo legal, no primeiro plano, porque ele traz em seu bojo íncito vários outros princípios. Então ele acaba regendo o ordenamento jurídico de tal maneira que nós podemos ler junto a ele inúmeros outros, porque o acesso à justiça está também intrinsecamente relacionado, princípio da isonomia. Então o devido processo legal ele vem como amparo para todos esses princípios, para sua plena efetivação. Então, não podendo ser desprezado. No artigo 5º aí, nós já podemos nos deparar com esse princípio, né, que rege justamente, dispõe sobre a impossibilidade de que qualquer pessoa venha a ser despojado, seja de seu patrimônio, seja de sua liberdade, sem o efetivo processo legal. Ou seja, ninguém poderá ser condenado, poderá ser despojado efetivamente de algo que lhe pertença sem que haja um julgamento por um tribunal que já tem que ser ou tem de estar constituído previamente para que realmente aconteça algo que venha a lhe desprestigiar. Então, ele tem que ter esse direito de se defender. Também aí nós podemos perceber aí também intrinsecamente relacionado o princípio da ampla defesa e também o princípio do contraditório, também relacionados um ao outro, né? Então, neste caso especificamente, nós temos aí que poder apresentar todas as defesas cabíveis dentro daquilo que o ordenamento jurídico nos proporciona. Ou seja, nós estamos dentro de um processo do trabalho, nós podemos apresentar as defesas sendo reclamado, apresentar ou interpor, melhor dizendo, os recursos dentro de todas as possibilidades que nos são efetivamente franqueadas, tá? Sem que, ou seja, não podendo haver uma condenação sem que isso ocorra anteriormente. Portanto, aí cabe, né, ressaltar que nesse caso a gente está falando que deve ser observado pelo juiz e não apenas o seu aspecto formal, mas especialmente o substancial. Por quê? Porque a gente não está falando aqui de um aspecto meramente formal da lei. A gente vai ter que encarar isso como a igualdade substancial, aquela que já vinha sido perseguida pelos clássicos, inclusive enaltecida por Rui Barbosa, quando fala que nós temos que tratar os iguais com igualdade, os desiguais com desigualdade, na exata medida dessa desigualdade. Então, a gente vai ter que tratar isso e conceber desta forma, tá? Então, o juiz, no caso, né, que vai ser o gestor deste processo, ele vai ter que observar a justiça, a efetividade e garantia de igualdade a estas partes litigantes, sem desprestigiá-las, sem eventualmente retirar a possibilidade de dedução de suas pretensões ou mesmo de tratá-las com indiferença ou, pior até, com parcialidade, seja na produção da prova, seja em algum momento processual que eventualmente lhe prejudique, até para que a sentença lhe desfavoreça. Então, todos esses cuidados vão ter que ser sempre observados por aquele que está na condução do processo, especialmente, tá? Quando a gente fala desse princípio, a gente também não pode ignorar a importância do princípio do acesso à justiça,
também ali, né, no artigo 5º, inciso 35, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão. Então, o Judiciário, ou mesmo o próprio legislador, ele não vai poder criar uma norma que diga que o Judiciário vai ter que se abster de, eventualmente, apreciar alguma demanda. Todas as demandas deverão, sim, ser apreciadas pelo Poder Judiciário, sob pena, inclusive, de ofensa a direito fundamental do cidadão de acesso à justiça. Porque nós estamos aí num aparato, num sistema constitucional onde todas as normas, todos os princípios estão relacionados entre si, e o seu desrespeito, ou desrespeito de um especificamente, acaba acarretando em desrespeito ao todo, a todo o ordenamento jurídico. Tá? Então, este princípio ele acaba se constituindo dentro do nosso ordenamento jurídico como um instrumento democrático extremamente relevante da garantia dos direitos do cidadão e da proteção da dignidade da pessoa humana. A pessoa humana que, inclusive, essa dignidade é enaltecida e todos os princípios acabam desaguando na dignidade da pessoa humana. Portanto, uma vez que ela esteja ameaçada ou comprometida de alguma sorte, deverá haver aí a necessária coerência na aplicação dos princípios e observância para que, eventualmente, não haja uma lesão, aí algum direito de suma importância para a preservação aí do direito que está sendo perseguido em juízo. Tá? A gente tem também aí como decorrência lógica, né, deste princípio aí a prestação de assistência judiciária gratuita, porque uma vez que me é franqueado o direito de ter acesso à justiça, se eu não tenho condições de ingressar em juízo, de demandar sem prejuízo do meu próprio sustento, o Estado deve me conceder justiça gratuita, me concedendo a possibilidade, inclusive, de ter tanto advogado quanto a isenção do pagamento de custas e honorários de sucumbência. Né? Então, isso é uma premissa básica também do acesso à justiça. Se eu não tenho condições, eu realmente me sirvo aí dos requisitos legais da Lei 1.650 para poder juntar ao processo aí uma declaração que faça, ou que proporcione a garantia desse direito, sem maiores delongas, até porque eu não tenho que ser miserável, né, para poder realmente fazer jus a esta garantia constitucional. Se eu comprovar que eu não tenho condições de pagar estas custas sem prejudicar o meu sustento ou ainda da minha família, eu tenho sim que ter direito ao acesso à justiça, sob pena aí de ter um direito constitucional ferido, e realmente aí uma impossibilidade de fazer valer o meu direito perante o judiciário e, enfim, algo que é totalmente vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Tá? Então, a jurisdição não pode ser afastada de jeito nenhum. Temos também o princípio coletivo do acesso à justiça do trabalho. Nesse caso especificamente, podemos tratar aí direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Então, este princípio também é extremamente importante para nós que nos direcionamos ao estudo do direito processual do trabalho. A partir disso, a gente consegue fazer uma leitura do artigo 8º, 3º da Constituição Federal, porque lá está expressamente constando a legitimidade dos sindicatos para poderem, então, procederem aí ao ajuizamento de demandas em favor dos sindicalizados, né? Então, todos aqueles que tiverem direitos subjetivos, individuais ou ainda coletivos, né, sejam integrantes daquela categoria sindical, poderão ter seus direitos resguardados, seus direitos sendo postulados através da entidade sindical, que tem aí a legitimidade para pleitear em juízo. Então, a interpretação que nós fazemos teleológica desse artigo 8º é realmente a possibilidade de que ele efetive o acesso à justiça através dos sindicatos, tem por escopo também evitar a proliferação de inúmeras demandas trabalhistas que nós sabemos atualmente acabam até obstaculizando direitos, porque o excesso acabou fazendo com que as demandas demorem muito mais tempo para serem julgadas, né? A celeridade que tanto se prezava e se esperava no direito processual do trabalho acabou sendo
até sofrendo prejuízos por conta desse excesso de demandas. Então, o que a gente espera com esta questão, com este dispositivo legal, efetivamente, é que essas demandas coletivas possam, de alguma forma, evitar esse número imenso de litígios. E também temos outras questões que são de suma importância, porque além de evitar a proliferação de ações individuais, nós temos aqui também a proteção do trabalhador, porque impede retaliações do empregador. Dependendo da situação, sabemos que se o empregado for pleitear sozinho, individualmente, na Justiça do Trabalho, alguma demanda, ele pode vir a sofrer alguma retaliação. Então, se ele se servir do expediente de ingressar através de um sindicato com outros colegas que também tiveram o mesmo direito, de alguma forma prejudicado, ele não vai sofrer retaliações. Então, a gente consegue depender dessa norma, desse dispositivo constitucional, a efetividade de um direito que pode aí contribuir com a proteção ainda maior do trabalhador, que não vai se expor diretamente em juízo. Além de tudo, e também muito importante, nesta seara é a promoção efetiva dos direitos sociais, porque se nós estamos almejando uma satisfação de direitos laborais, não podemos nos esquecer que esses direitos laborais esbarram necessariamente na efetividade social, de direitos sociais. Então, nós conseguimos enxergar, vislumbrar a ocorrência dessa situação quando os sindicatos passam a atuar, então, em nome dos seus representados. Como eu já havia falado lá atrás, agora chegou o momento de falar então do princípio da igualdade, isonomia. Nós sabemos que na Justiça do Trabalho, o reclamante, o trabalhador, ele acaba tendo algumas prerrogativas, que são até muitas vezes questionadas. No entanto, estas prerrogativas, elas acabam atuando justamente em observância a esse princípio da igualdade, porque o que se busca na Justiça do Trabalho é justamente superar as desigualdades existentes entre o empregado e o empregador. Sabe-se que normalmente existe uma disparidade imensa, porque o empregado normalmente acaba deixando de laborar na empresa, sendo demitido de alguma forma, e ficando alheio a muitas questões, ou mesmo desprovido de provas e elementos que possam consubstanciar o seu direito em juízo. Razão pela qual a Justiça do Trabalho fornece a esse trabalhador a possibilidade de que em juízo ele tenha algumas prerrogativas, porque especificamente até um belo exemplo é o cartão ponto. Normalmente o reclamante não está munido desses cartões pontos para poder demonstrar ali a prática ou exercício regular aí da hora extra, por exemplo, pela empresa, a sua realização contínua e frequente. Portanto, aí a necessidade da aplicação desse princípio, que vai na linha daquilo que nós já dissemos, que é tratar igual os desiguais e os desiguais na exata medida da sua desigualdade. Por quê? Porque é a igualdade substancial, a igualdade real. Então, é muito importante. Igualdade substancial, prerrogativas no processo do trabalho não violam direitos. Então, ainda que haja quem sustente que há violação de direitos no tocante a este ponto, não há como se reconhecer, porque não apenas a CLT, como também outros diplomas legais acabam se utilizando desta premissa para poder fazer com que as partes litigantes consigam defender seus direitos com um mínimo de igualdade, para que elas consigam, assim como o Código de Defesa do Consumidor, que também prevê, por exemplo, a possibilidade aí de que o reclamante possa ajuizar sua ação, por exemplo, no respectivo domicílio, porque tal seria que o reclamante que fosse lesado por uma empresa, por exemplo, que fica do outro lado do país, tivesse que obrigatoriamente ajuizar sua demanda lá naquela localidade. Seria inviável, ou seja, os direitos não seriam efetivados, haveria aí sim uma sonegação de direitos, um prejuízo para aquela pessoa que realmente teve o seu direito lesado.
tá? E que deve necessariamente ser reparado. E nesse sentido aí a gente pode inclusive encontrar também a questão também do direito do trabalho, que permite ao trabalhador ajuizar a sua demanda no local onde prestou o serviço, né? Porque na mesma sequência lógica ou, digamos, de realmente fazer valer aí a pretensão e a possibilidade de acesso ao judiciário também naquela linha lá atrás que falamos da inafastabilidade da jurisdição, do acesso à justiça. Por isso que eu falei para vocês que todos os princípios eles acabam estando intrincados, eles estão umbilicalmente relacionados, de tal sorte que não se consegue fazer uma leitura de um princípio de forma isolada de outro. Então nós sempre estamos trazendo essas questões que eu acho de suma importância justamente para a gente rememorar isso e lembrar que não há como ler um princípio sem observar a existência de outro, e assim sucessivamente. Neste ponto, eu acho que a gente também precisa entender e tratar de um ponto que acaba sendo um pouquinho nevrálgico aí dentro do nosso ordenamento jurídico, que é a questão das prerrogativas materiais de certas instituições, como Fazenda Pública, Defensoria, Ministério Público, que acabam tendo prazos em dobro, podem recorrer aí com muito mais tempo. Claro que nós não podemos desprezar o fato que esses órgãos, né, essas instituições, elas acabam tendo certos problemas no que tange ao seu corpo efetivo, porque nós sabemos da carência de pessoal, enfim, existem estas situações que acabam obstaculizando o trabalho, que acabam fazendo com que haja esta necessidade premente de dilação de prazo. Todavia, esta situação especificamente está pautada no alegado princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Eu humildemente discordo. Por quê? Porque não existe, já que nós estamos falando de princípios, é extremamente importante ressaltar que não existe hierarquia entre princípios. Ou seja, se eu estou tratando de princípios de supremacia, princípio de supremacia, eu não tenho como conceber um princípio de supremacia do interesse público sobre o privado. Ainda que nós possamos, da maneira mais otimista, pensar nessas situações que eu tratei há pouco, é muito complicado dizer que o jurisdicionado possa ser efetivamente prejudicado ou tenha que ter menos prazo, porque o princípio que rege o seu direito seria inferior ao princípio que digamos, estaria aí albergando os direitos da administração pública. Tá? Então, eu sou uma defensora ávida, inclusive, desse afastamento do princípio da supremacia do interesse público, porque entendo que realmente existem prejuízos aí aos particulares que, no mais aí das vezes, acabam sendo aí, tendo seus direitos preteridos de alguma maneira por conta da aplicação desse princípio. Isso em várias searas do direito, não apenas no direito do trabalho, até aqui nem tratando tanto especificamente disso, mas fica aí só o alerta e também aí uma chamada para pensar sobre esse aspecto que eu reputo aí de suma importância para a gente poder idealizar realmente um ordenamento jurídico que possa vir de encontro com os direitos daqueles que realmente precisam, tá? Então, nós temos aí, seguindo em diante aí, o princípio do contraditório, que vai aí em defesa da possibilidade de que eu, a partir do momento que recebo uma demanda trabalhista, eu, empregador, tenha o direito de me manifestar e de apresentar todas as defesas que são previstas dentro da CLT. Portanto, esse direito vem para garantir a bilateralidade da ação. A partir do momento que eu sou notificado, eu tenho o direito de me defender dentro do prazo legal que consta na notificação por mim recebida ou, enfim, aquela que for determinada pelo juízo durante o ato processual, que nós sabemos que aqui, especificamente nós da 9ª região, temos notificações que acabam sendo bastante diferentes entre si, cada juízo tem um entendimento, portanto, existem aqueles que nos facultam um prazo para a juntada da defesa até a audiência, existem aqueles que nos notificam intimando para comparecimento em audiência
postergando a apresentação da defesa para 5 ou 10 dias, portanto, ficamos aí realmente diante destas determinações legais. No entanto, sempre devendo ser respeitada a possibilidade, nos devendo ser franqueada a possibilidade de apresentação de todas as defesas que forem cabíveis. Tá? Nesse ponto, eu acho que precisamos tratar especificamente aí do artigo 848 da CLT, porque ele acaba trazendo uma certa confusão na interpretação ou mesmo até dúvida, porque ele trata ali especificamente da instrução do processo e da produção de provas efetivamente que ocorre durante a audiência. Então ele fala ali, ó, terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, podendo o presidente ex officio ou a requerimento de qualquer juiz temporário interrogar os litigantes. Aqui ele fala em poder do presidente ex officio, ele não fala em dever. Então, pode sugerir a todos aqueles que leem rapidamente o dispositivo legal que não existe de fato uma ordem ou uma determinação para que o juiz tenha que de fato ouvir essa testemunha ou coletar as provas efetivamente aí como deveria, né? Ouvir testemunhas, enfim, depoimento pessoal e tudo mais. No entanto, a gente tem que tomar bastante cuidado porque, apesar de não disciplinar a obrigatoriedade, existe, claro, uma omissão. Só que essa omissão, ela não pode ser interpretada em desfavor daquele que precisa produzir a prova, sob pena de cerceamento de defesa e até, inclusive, prejuízo aí do direito do contraditório. Então, ainda que haja essa omissão, a gente tem que se servir neste ponto aqui do artigo 769 da CLT, que apregoa que nos casos de omissão, né, haverá aí aplicação de fonte subsidiária, que seria aí o direito processual do trabalho, que no caso seria aí o próprio Código de Processo Civil, naquilo que não for incompatível. Então a gente entende que existe sim a obrigatoriedade de que o juiz ouça que a prova seja efetivamente produzida, sob pena, inclusive, aí de uma arguição futura de nulidade. Tá? Então, temos aí que ter bastante cuidado com essa disposição legal, inclusive também porque vocês que estão aí fazendo concursos públicos poderão se deparar com essa situação, que poderá ser aí seguida da principiologia, portanto, sempre nessa linha de ampla defesa contraditório, pensar nesse sentido é o mais adequado que se tem a fazer para lograr êxito numa aprovação. Seguido disso, e não dissociado também do princípio do contraditório, está o princípio da ampla defesa, que também consta aí no bojo do artigo 5º, né, inciso 55 da Constituição Federal, que nada mais é do que a reação, aquela imediatidade, aquela possibilidade que eu tenho de que, a partir do momento que for instada a me manifestar no processo, que for notificada, possa realmente exercer o meu direito a me defender da forma mais ampla possível, dentro de todas aquelas condições, de todas aquelas possibilidades que são franqueadas dentro do ordenamento jurídico. Nesse ponto, acho importante que a gente trate do artigo 852H da CLT, que fala, assim como anteriormente, né, só que agora de forma bastante específica aqui, da questão das provas. Porque via de regra no rito sumaríssimo, no processo de trabalho, a gente tem a composição, ou seja, todos os atos acabam ocorrendo dentro daquela audiência, né, onde as partes, enfim, são apregoadas, apresentam se lê a inicial, apresenta a defesa, são produzidas provas. No entanto, existem aí a possibilidade de que, pelo volume excessivo de provas, estas não consigam ser devidamente apreciadas, pela parte contrária. Por quê? Porque eu tenho o direito de
exercer ali, como eu digo, contraditório, ampla defesa. A partir do momento que alguma prova é disposta no processo, eu tenho a prerrogativa de me manifestar sobre ela, até para que não haja prejuízo para minha defesa e uma sentença de improcedência ou procedência, dependendo aí da situação, que seja desfavorável a mim. Então, eu tenho que ter esse direito. Então, como é rito sumaríssimo e via de regra tudo tem que ser resolvido neste ato processual, nessa audiência, o juiz não pode, em momento algum, condutor do processo, se negar a disponibilizar a parte que precisa desta análise, ou que seja feita essa análise, a possibilidade de que isso ocorra. Tá? Portanto, aí neste caso, ele tem que conceder, ele tem que deferir a interrupção que provavelmente vai ser pleiteada, porque a depender até do número de provas, de documentos, enfim, daquilo que for carreado aos autos, a parte vai precisar não apenas de mais tempo para analisar este processo, como talvez até de algum expert, né? A depender do que foi acostado, ela pode precisar de uma análise de algum colega que seja de outra área, um contador, enfim, um engenheiro, para que ela possa realmente fazer ou produzir aí os elementos necessários à ilisão aí da sua responsabilidade, ou mesmo, né, poder comprovar um direito efetivamente. Tá? Então, se não houver o deferimento desta interrupção necessária, haverá inquestionavelmente um cerceamento de defesa, cujo qual também enseja a nulidade do ato. Temos aí também de suma importância o princípio da imparcialidade do juiz, que é aquele que conduz o processo, que está à frente do processo, que vai dar o direito às partes. Portanto, ele deve ser imparcial, ele deve analisar com todo o cuidado possível, deve estar equidistante das partes, no entanto, deve harmonizar o conflito, deve analisar tudo com bastante propriedade, proferindo a sua decisão lastreada sempre neste princípio da imparcialidade, tá? Permitindo com que as partes, nesse sentido, possam promover todas as defesas que se fizerem necessárias no feito. Isso caracteriza aí a observância desse princípio por parte do magistrado. Nesta seara também encontra-se aí o princípio da motivação das decisões judiciais, que é a garantia do cidadão no sentido de que a sentença ou a decisão proferida realmente está afirmando, está corroborando tudo aquilo que foi trazido aos autos, não há discrepância. Né? Por isso, existe aí um contrassenso até no próprio entendimento do que vem a ser a aplicação desse princípio no processo do trabalho, especialmente nos ritos aí, quando a gente trata do rito sumaríssimo. Por quê? Porque o rito sumaríssimo ele é tudo muito breve. A Justiça do Trabalho em si, ela tem o escopo aí da celeridade justamente para atender essa demanda do trabalhador. Então, existem aí posicionamentos um pouco divergentes nesse sentido, mas praticamente doutrina quase majoritária nesse sentido, pensando que realmente deve haver essa motivação das decisões, até porque para poder recorrer de alguma sentença que foi contra mim proferida, tenho que saber exatamente quais foram os motivos que levaram o magistrado a decidir dessa forma. Portanto, se eu estiver alheia a essas informações, eu não consigo sequer apresentar minhas razões no tribunal. Então, eu preciso saber os motivos que levaram, até mesmo para ver se não houve uma omissão do magistrado na análise daquela prova, para saber se realmente ele valorou da forma adequada a prova trazida aos autos, se ele valorou da forma adequada a produção da prova testemunhal, quando foi arguida aí a testemunha, quando houve o depoimento da parte. Então, eu preciso saber exatamente qual foi a base, qual foi a logicidade empregada naquela decisão. Portanto, a necessidade imperiosa aí de que haja a motivação das decisões. Então, ao nosso sentir, não há incompatibilidade entre o princípio da motivação das decisões judiciais com a Justiça do Trabalho, ok? Então, fica aí para vocês o lembrete, né, dessa situação que realmente aí pode ser questionada em algum concurso que vocês vierem a fazer, e sempre na dúvida,
não caminhem para o mais seguro, que é a base principiológica, a mesma garantia de direitos do cidadão. Que é isso, inclusive, esse é o escopo básico da nossa Constituição da República, ok? Bom, aí, nesse caso, a gente, como já havia dito, nós estamos aí dentro dessa situação de garantias, de justiça, ou seja, fundamentação com aí a exposição do itinerário lógico, que levou o magistrado a decidir dessa ou daquela maneira, né? E esse princípio também, não poderia ser diferente, deriva aí do princípio do devido processo legal, tá? Porque se o devido processo legal é justamente oportunizar as partes que tenham acesso de modo adequado a todos os instrumentos necessários, né? Então eu também devo conceber que esses instrumentos estejam também albergando aí a possibilidade de que a sentença seja motivada. Tá? Então não dá para ser diferente disso. Tá? Então, inclusive aí como norte e premissa básica deste princípio, desta garantia constitucional, está aí o artigo 93 da Constituição, que fala da fundamentação das decisões judiciais. Então, nisso aí, só com esta disposição legal, eu já tenho o norte aí de toda a minha fundamentação, de toda a necessidade de que realmente estas decisões venham a ser motivadas. Agora também é bastante importante para nós aqui tratar do princípio do juiz natural, que também traz o princípio também do promotor natural. Como os dois estão pautados na mesma base, entendi por bem aqui trazê-los em conjunto, porque eles nada mais querem dizer que ninguém será processado ou julgado senão pela autoridade competente. Ou seja, não haverá a possibilidade do estabelecimento ou da instituição de qualquer tribunal de exceção para julgar de forma parcial aquele que efetivamente passar ou tiver sendo aí objeto, ou estando exposto a um julgamento. Então, existe a necessidade de que eu conheça previamente aquele tribunal, aquele juiz, aquele promotor que vai estar à frente do caso, que não seja escolhido aleatoriamente ou especificamente para a composição daquele caso, tá? Até para a gente poder garantir aí realmente o Estado democrático de direito e inclusive a imparcialidade daquele que vai julgar o meu processo. Então, como já nessa mesma linha, né, não haverá escolha por parte de qualquer autoridade, seja de promotor, procurador, enfim, juiz, para que possa julgar ou colaborar de alguma sorte aí com o andamento ou com as decisões que serão proferidas ou pareceres dentro de determinado processo. Nós temos que ter garantida a existência de um tribunal prévio. Bom, o princípio do duplo grau de jurisdição, é importante falar, que ele não tem assento necessariamente aí na Constituição da República, por isso até inclusive existe alguma incongruência de entendimentos nesse tocante aí, porque entende-se que por não ser princípio constitucional, não violaria a Constituição, enfim. Mas ele acaba orientando outros princípios também, de suma importância, portanto, entendo e reputo válido trazermos e até suscito aí uma dúvida perante os senhores no sentido do depósito recursal, inclusive. Porque nós sabemos que na Justiça do Trabalho, por exemplo, o trabalhador, quando ele tem a sua demanda julgada improcedente, a ele lhe é dada a oportunidade de recorrer sem, no entanto, fazer o depósito recursal, ok? Já o empregador, sendo desfavorecido diante de uma sentença, ele poderá recorrer sim, tem acesso ao duplo grau de jurisdição, assim como o empregado, no entanto, estará condicionado a efetivação do depósito recursal, sem o qual o recurso dele simplesmente não vai ter sucesso. Tá? Então, nesse ponto, o depósito recursal, ele acaba violando o princípio?
Existem posicionamentos para os dois lados. Existem posicionamentos, inclusive do Carlos Henrique da Silva Zangrando, no sentido de que viola sim, porque eu não posso entender que estão sempre constando ou figurando no polo passivo de demandas trabalhistas grandes empresas, afortunadas, mas sim pequenos empresários, microempresários, que eventualmente ali estão tentando aos trancos e barrancos sobreviver, manter sua atividade empresária ativa. E nesse sentido também a gente entra até no princípio da livre iniciativa, que acaba também podendo ser utilizado como supedâneo. Não que isso esteja em discussão neste momento, mas acaba também corroborando aqui a essa situação. Então eu acabo impossibilitando com que este empregador, muitas vezes desfavorecido também, até pelas intempéries do nosso país, que nós sabemos, econômicas, que acabam aí trazendo inúmeras consequências nefastas para estes pequenos empresários, e que acabam sendo aí, tendo esse direito sonegado por conta do alto valor desse depósito recursal, que hoje passa de R$9.000. Então, é praticamente impossível que uma pessoa, por exemplo, que foi condenada ao valor de R$7, R$8.000, possa aí recorrer, ou até mais, até 15, 16, R$20.000 aí, por exemplo, recorrer de uma sentença, porque é só o valor das custas, já vai dar praticamente o valor aí que ela foi condenada ao pagamento, então acaba sendo um pouco desproporcional. No entanto, existe aí quem defenda, no sentido de que esta situação evitaria a interposição temerária de recursos e também poderia servir e se prestar para garantir futura execução. Então, são posicionamentos bastante diferentes. Eu, particularmente, aí compactuo do primeiro posicionamento, em que pese sabermos que a Justiça do Trabalho tem um escopo protetivo, foi criada com este propósito de defender aí o hipossuficiente em face do hipersuficiente, existe hoje em nosso país uma grande dificuldade que acaba não só afetando aquele que é o trabalhador, mas também o microempresário, o pequeno empresário, que também sofre as consequências daí dessas crises e também tenta, de alguma sorte, gerar empregos e trazer aí um crescimento para o país. Todavia, como esse não é objeto do nosso estudo aqui, me limito a trazer a vocês essas questões para que também pensem a esse respeito, ok? Outra questão bem importante, pessoal, que nós vamos inclusive tratar posteriormente com bastante vagar aí, porque todos nós sabemos da reforma trabalhista e também de muitos impactos que ela tem gerado no seio da nossa sociedade, tá? E que afeta inclusive aí a economia e tudo mais. Então eu vou, no decorrer aí dessa minha exposição, dessa primeira aula, eu não posso me furtar de trazer para vocês algumas normativas já oriundas da reforma trabalhista, algumas alterações que justamente estão atreladas àquilo que nós estamos tratando aqui, dessa base principiológica, ok? Então, aqui eu vou tratar do artigo 899, parágrafo 4º, porque isso foi uma mudança bem importante que teve agora com o advento da Lei 13.465 de 2017. Porque antes disso, o depósito recursal, a que nós fizemos menção há pouco, que é a obrigatoriedade para poder interpor o recurso por parte do reclamado, ele anteriormente era feito em conta vinculada ao FGTS do reclamante. Agora não mais. Agora ele será feito em conta vinculada ao juízo, ok? Então, como vocês estão aí justamente buscando aí esses concursos públicos, essas provas, as bancas examinadoras podem vir a cobrar. Para nós, em verdade, está tudo muito novo, muito recente. Então, assim, o meu papel aqui, justamente, nosso papel da Cultive, é buscar alertá-los para possíveis pegadinhas aí por conta dessas alterações, porque quem estava acostumado, por exemplo, com o diploma anterior, né, pode agora vir a eventualmente se esquecer ou talvez desatentar para essas alterações
que não são alterações que às vezes podem saltar aos olhos. Portanto, nosso papel aqui justamente é alertar vocês para que possam já concomitantemente aí na CLT de vocês anotar, fazer realmente todas as marcações, porque eu sempre fui justamente de adotar essa prática para poder visualizar, inclusive até me lembrar no momento que eu precisar aí me submeter a algum tipo de certame, ok? Então, tenham sempre em mente essa prática, essa necessidade de estarem visualizando isso na CLT de vocês. Segundo Mauro Schiavi, né, que eu utilizo bastante aí para poder fazer meus estudos de direito do trabalho, para ele a exigência do depósito recursal não viola o acesso à justiça do trabalho. Tá? Então, a despeito, né, de tudo que nós conversamos até aqui, ele entende justamente pelo fato de que não tem assento constitucional, aquilo que nós já havíamos conversado. Então, como para ele não tem base constitucional esse princípio, ele não viola aí o acesso à justiça, ok? Então, fica aí a dica, a maioria dos doutrinadores, inclusive, acabam caminhando aí no mesmo sentido que o Mauro Schiavi, que tem esse respeitável entendimento também acerca da aplicação do princípio. Trazemos aqui o princípio do acesso individual e coletivo à justiça ou inafastabilidade do controle jurisdicional ou ubiquidade ou indeclinabilidade de jurisdição, que também é um princípio que o nome pode até assustar, né, pessoal? Mas, enfim, ele tem aí por escopo trazer também aquilo que nós conversamos lá atrás, que é a inafastabilidade do Poder Judiciário na apreciação das demandas. Ou seja, todas as demandas que eu tiver, elas deverão ser apreciadas sim, não poderá a lei excluir a apreciação de qualquer demanda, né, de que nós venhamos aí a submeter ou precisemos submeter ao Poder Judiciário, tá? Além disso, trazemos também o princípio da razoabilidade da duração do processo. Nós sabemos que, infelizmente, nosso judiciário, de forma total, não somente a área trabalhista, a área civil, enfim, estão abarrotadas de processos. Os processos, em média, tramitam 3, 4, 5 anos, a depender aí do que está sendo efetivamente tratado, da matéria discutida. Então, nós sabemos que esta situação por si só aí gerou a necessidade de inclusão, de inserção desse princípio que adveio aí da emenda 45 de 2004. Tá? Então, assim, essa enfermidade crônica, essa morosidade crônica instaurada no nosso Poder Judiciário acabou acarretando aí a criação desse princípio que, de certa forma, é o norte do nosso ordenamento jurídico. No entanto, nós sabemos que, em que pese a sua força, existe ainda a impossibilidade da sua plena efetividade. Creio eu que agora, com a reforma trabalhista, aí, não querendo nem adentrar o mérito, não venho me posicionar nesse sentido, porque são várias questões envolvidas, inclusive ideológicas, mas creio que a reforma propiciará aí de certa forma, uma celeridade no trâmite desses processos, porque aquelas demandas que infelizmente nós sabíamos que existiam, né? Porque infelizmente nem todos aqueles reclamantes que vinham a juízo pleitear estavam efetivamente amparados num efetivo direito, acabavam sobrecarregando a máquina judiciária, de tal maneira que isso culminou aí com a impossibilidade de conseguir um julgamento mais célere desses feitos. Então, creio que agora, com estas situações que foram adotadas ou foram pensadas e insertas nesta norma, creio que nós tenhamos aí uma certa efetividade desse princípio. Quero crer que sim. Creio que nós devemos ter alguma satisfação e até mesmo aí obter aí algum resultado positivo
dessa reforma, né? Que, claro, avaliadas todas as situações, sopesados todos os direitos que ali foram incertos ou retirados, temos que encontrar um meio termo e encontrar soluções também para problemas que vinham afetando direitos daqueles que realmente os têm. Então, a gente tem que também chamar atenção para isso. Não dá para fechar os olhos e desprezar o fato de que muitos, simplesmente, talvez até imaginando que poderiam ter um direito, né, não talvez por maldade, mas talvez imaginando ter um direito que não tinham, acabavam sobrecarregando aí o nosso judiciário e chegamos ao ponto que chegamos, que tivemos a necessidade aí de reformar a legislação para efetivamente conseguir obter as garantias de efetividade de direitos daqueles que realmente precisam e os têm. Ok, pessoal? Então, aqui vale inclusive lembrar Rui Barbosa, que fala que justiça tardia é injustiça manifesta. E não deixa de ser, porque a gente sabe que aqueles que estão realmente com uma demanda a ser dirimida perante o Poder Judiciário e não conseguem ter a solução daquele conflito dentro de um prazo razoável, acabam tendo inúmeros problemas. E nós, eu especificamente como advogada que sou, militante na área trabalhista, consigo visualizar isso diariamente, e a gente acaba até ficando numa situação bastante difícil e assim complicada, porque infelizmente nós não temos ingerência e não podemos fazer com que as coisas caminhem da forma como gostaríamos para poder apresentar ao nosso cliente o direito ou aquela satisfação de direito que ele tanto busca. Então, essa é a questão, né? Ela acaba sendo injustiça manifesta mesmo, porque demoramos muito para obter o resultado que buscamos. Então, neste caso aí, nós também, né, assim como nós já viemos falando até então, temos que observar os princípios aí do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sem dilações indevidas, que é isso que se espera, né, que aconteça dentro dessa perspectiva de duração razoável do processo, que tudo ocorra em observância aos demais princípios, sem que, para tanto, haja dilações desnecessárias, que acabam aí fazendo com que esse direito demore ou praticamente a pessoa fique totalmente desesperançosa diante aí de uma possibilidade de vir a ter uma sentença favorável. Então, é isso que nós esperamos que realmente venha a ser efetivado daqui para frente, pelo menos aí na nossa justiça trabalhista. Tá? Bom, pessoal, essa primeira aula fica aí para vocês, então, como sendo de suma importância para a retomada desses princípios, tá? Eu deixo também os meus contatos aí para que vocês, na eventualidade de dúvidas, possam me contatar, tá? E a gente possa aí retomar os assuntos juntos para que nós, eu, Débora, Cultive, vocês, consigamos aí lograr êxito em todos os concursos que viermos a fazer no decorrer aí das nossas vidas, enfim, e a gente torce para que vocês consigam, e juntos com certeza vamos fazer com que vocês consigam aí chegar a esse resultado que certamente vai trazer imensa alegria para vocês e nada mais merecido, porque quem estuda com certeza deve receber aí ao final esse pote de ouro que é ver seu nome aí sendo no edital aí aprovado no final desses certames que vocês têm feito, ok? Então, meu contato fica aí para vocês, tá? Eu agradeço desde já por tudo e espero vocês nas nossas próximas aulas. Continuaremos tratando aí de aspectos de extrema relevância para o direito processual do trabalho. Um grande abraço para vocês.